É isso aí, pessoal, mais um programa aqui do Papo de Inox e dessa vez nós temos aqui empresários de sucesso com assuntos muito relevantes para o nosso segmento, o segmento do aço inox, temas muito preciosos também, e eu tenho certeza que você não perde por esperar. Desde já agradeço aos nossos apoiadores que têm fomentado juntamente conosco a diversificação, a acessibilidade do conhecimento a respeito do aço inox. Então, o meu muito obrigado por todos vocês. E comigo aqui está o Douglas Brito, eu sou o Jonatas Ferreira e nós vamos para mais um episódio aqui do Papo de Inox. Douglas, fala para mim aí o que você achou do último que nós tivemos aqui, que nós recebemos o arquiteto Joel Lima. Sensacional poder difundir, fomentar esse conhecimento voltado para a arte, né, e ver a presença marcante do aço inox, né, todo o desenvolvimento, as dificuldades que tiveram, e hoje a gente teve a oportunidade de ver aquela preciosidade lá naquele estádio, marcando, né, e difundindo o inox como um todo. Aprendemos muito com o Joel a difundir ainda mais o conhecimento metalúrgico, né, que a gente conheceu diversos processos envolvidos para chegar naquela obra-prima, vamos dizer assim, que foi sensacional. Mas hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo com o aço inox presente, as vocações, as dificuldades, uma trajetória que está marcando e sendo bom caminho a ser seguido, exemplo, né, com bastante conhecimento. E pelo briefing que a gente fez aqui, uma troca de ideia, a gente percebe a riqueza de detalhe que vai ser difundido. Olha, não perca. E quero aqui também revelar, né, que nós estamos com 12 mil inscritos, né? Aí, muito obrigado a todos vocês. O maior canal de comunicação voltado para o aço inox. E você vê a presença marcante do aço inox na vida dessas pessoas. E aqui nós aprendemos também. E você, olha, que deseja ser um empreendedor, olha, aqui tem algumas chaves para que você possa avançar e entender as dificuldades que farão parte do seu caminho, mas também como cada um conseguiu transpô-las, né? Isso aí. É isso aí. Então vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados, porque a gente tem bastante assunto relevante aqui para tratar. Conosco estão os empresários e diretores da Inoxpar, Luiz Carlos e Eduardo Bragança Lopes, industrial e comercial, respectivamente, que têm a responsabilidade de trazer as suas expertises para nós aqui no programa, as expertises empreendedoras, os ramos de parafusos, fixadores e também de energia solar. Sejam bem-vindos, Luiz Carlos, sejam bem-vindos. Eu vou resumir para Eduardo, né? boa. Porque a presença de vocês aqui é muito importante para a gente, porque vocês têm uma história muito significativa no segmento e também carregam uma bagagem de vida, uma experiência que é muito relevante para quem está, para quem vai começar e para quem está precisando também ouvir daquilo que vocês regaram dentro da história de vocês, aí plantaram e estão colhendo e vão continuar colhendo. Sejam bem-vindos ao Papo de Inox. Muito obrigado a todos aí, aos ouvintes, parabéns pelo programa. Esse Papo de Inox com certeza vai se desenvolver muito, a gente tem certeza que vocês também estão empreendendo, fortalecendo ainda mais esse segmento que realmente para nós é muito representativo. E vamos lá, vamos bater esse papo aí, que eu acho que tem bastante coisa para a gente estar trazendo para vocês aí. É uma troca, né? Hoje é uma data boa, dia 22, eu gosto desse número. Eles são 2 vezes 11 e o 11 é o meu número. Boa. Porque a soma do maior que esteve por aqui tem 11 letras, Jesus Cristo, e eu sigo o Cristo. Amém. Então, 2 vezes ele aqui, vamos em frente. Obrigado, a gente tem observado o desenvolvimento do programa, né? Nos atraiu, então logo aí, passado recente, né? Porque Sim. nós passamos a apoiá-los e trabalharmos juntos, e a gente tem aprendido bastante, né? A cada podcast é um aprendizado, né? A gente falava ainda há pouco aqui, antes de começar a gravar, sobre o Edu Rocha, né? Sim, também esteve aqui. Ele, e a todos os arquitetos, né? Essa obra maravilhosa aí que foi realizada agora em Minas, né? Parabéns. Então você é um admirador do Edu Rocha? Não é assim, as boas almas e bons profissionais, a gente tem que aprender com eles, né? Então, acho que ninguém sabe tudo. Mas Perfeito. Tem alguns temas que alguns se desenvolvem mais. Sim. Né? E ele deu também, como a sua pergunta,
uma leitura do que vem ser o talento, a parte artística. E quando você emprega ela na parte técnica, quando você emprega ela na parte artística, né? E quando você consegue agregar valores no que você faz. E o inox, vindo da família dos nobres, ele combina com isso, né? Então, e é importante as pessoas entenderem que hoje o inox é acessível a tudo e a todos. A gente tem que desmistificar isso daí, quebrar esse paradigma, né? Porque antes falava inox, falei, ixi, não quero nem ver, vai custar muito caro. E não é bem assim, né? Sim. Então, eu acho que combinou quando o Edu Rocha colocou as suas obras, criatividades, né? E desbravou, rompendo o paradigma, né, com grandes obras reconhecidas, Sim. usando o aço inoxidável, né? Então você se identificou com isso, porque é interessante quando você fala sobre a arte presente, sobre a nobreza, e eu estou aqui de frente também de um artista, pelo que eu vejo. Você trouxe até aqui algumas atividades que você realiza, dentre elas escritor, entre outras. Eu gostaria também que você mostrasse, porque é interessante você ver a presença do aço inox em quem também tem uma vocação, um desbravadorismo nesse sentido, coragem também, porque todo empreendedor, né, Luiz, ele é bem corajoso, audacioso e está se reinventando a todo momento, né? E eu vejo aqui que a criatividade sua é bem presente no seu negócio. Não. A gente só traz artista aqui, cara, você percebe? Mas todo mundo tem, você todo mundo tem, ele tem, todo mundo tem. Resta saber em que momento que você vai dar vazão a isso, né, libertar isso dentro de você, né? Todos que estão nos assistindo têm, pode ter certeza. Eu penso que quando eu tive lá atrás a ideia de fazer um carreto de feira com molas que não tinha, foi uma ideia diferente. Por que eu quis fazer isso? Para chamar atenção, oferecer um trabalho, um serviço diferente, porque as compras não iam bater no seco, elas iam, né? E o meu carreto conseguiria atrair mais clientes ou fregueses na feira, né? E assim, a criatividade e o empreendedorismo, né? Quando você pensa em empreender, você arrisca, você vê algo que pode ser atingido, né? E tem aquele que já pensa em colaborar. Isso é normal. Eu venho de uma família que meu pai e minha mãe falaram, não, você tem que estudar para ser professor e se conseguir uma vaga pública, melhor ainda. Eu nunca pensei assim. Eu já pensava como é que eu posso empreender transportando, fazendo, realizando. Então, são pensamentos diferentes. Se você identificar a tua predisposição, já é meio caminho andado. Falou, olha, eu já penso como empreendedor. Então a gente tem que dar vazão. O Luiz brinca às vezes e fala, pô, qual a próxima empresa? Hoje a gente tem 8 empresas. 8 empresas? 8 empresas, né? E como faz para administrar tudo isso? Criatividade. Ninguém faz sucesso sozinho. Você tem que estar cercado de pessoas boas. E as duas empresas são de vocês dois? Não. Ou são... Na verdade, assim, a gente tem uma subdivisão. A Inoxpar, nós somos 4 sócios, né? Iniciou eu e o Eduardo, a gente estava até naquela conversa anterior aí, antes do podcast, dando um insight, uma introdução. E depois veio o Carlos e o Roberto, né? Nós estamos aí juntos, graças a Deus, aí todo esse tempo, 39 anos. E fora esse contexto empresarial, o Eduardo, como ele tem essa dinâmica muito grande, ele está sempre assim, explodindo de criatividade, a gente foi enveredando aí para alguns outros mercados, outras possibilidades de negócio. E aí você vai fazendo as coisas acontecerem. Ele vai pensando, a gente até fala, ele tem um poder criativo muito intenso, né? E a gente precisa depois estar, de certa forma, organizando aí para a gente dar os próximos passos. E é isso que ele disse, nós precisamos de pessoas que deem toda uma assessoria, que dêem um suporte para que essas coisas possam andar, né, de forma adequada, objetivando aí o crescimento, o desenvolvimento dessas empresas. Mas no contexto hoje, se tem várias empresas que estão dentro de um segmento, principalmente segmento fotovoltaico, por uma necessidade, né? Não é abrir uma empresa, mais uma, e todas essas empresas estão aí bombando, né? Não,
a gente fez de forma estratégica. Você tem uma razão social aberta, porque se essa atividade que a gente está plasmando aqui se desenvolver, você já linka ela nessa razão social, e assim sucessivamente. Uma vai potencializando a outra. Exatamente, né? É esse o principal objetivo. Não é que todas estão aí, né, dentro dessa configuração extremamente ativas. E qual foi? Eu sempre observei vocês dois, uma dinâmica, uma conexão, né? Uma sinergia muito legal. Como é que começou essa história de vocês juntos e até hoje, são 39 anos que você citou, continuando, né? Porque a gente vê sociedades sendo feitas e sociedades sendo desfeitas, principalmente não só pelo problema do dinheiro, problema de relacionamento às vezes. Mas o casamento você casa por quê? Porque você ama. Sentimento. Né? Então, a sociedade tem muito a ver com isso, né? Então a gente tinha uma empatia, um entendimento bom. Porque assim, pensar igual é bom, mas pensar um pouco diferente também. Porque é o freio e o acelerador, né? Então... É a mão no peito e a mão nas costas. Né? Uma hora ela te freia, outra vez ela te impulsiona. Então, né? A gente tinha isso daí e como a gente começou o trabalho lá atrás, o Luiz tinha me apresentado, depois de ter passado por algumas experiências como feira, fui 5 anos feirantes e trabalhei ajudando também a consertar geladeiras. Naquela época se consertava, hoje não se conserta mais, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Indupar. O Luiz me apresentou, eu comecei as atividades, só que naquela oportunidade eu era menor de idade. E com uma criatividade eu falei, é fácil, é só mudar o documento que aí eu posso trabalhar. E isso eu fiz, né? Eu mudei o documento, então de 17 eu passei para 18 anos. E aí tem gente que faz ao contrário, né? Eu queria trabalhar, né? Perfeito. E aí eu fiz, só que o RH chegou num determinado dia e falou, olha, você está me devendo a reservista, a dispensa do serviço militar, né? Eu falei, não, mas eu sou órfão de mãe. E órfão de mãe é dispensado. Falou, tá bom. Criatividade. Né? Ele falou, tá bom, mas você vai lá e traga a reservista. Aí eu fui lá e aí deu mal. Deu ruim, e aí eu acabei indo servir o exército em Brasília, nos Dragões, porque eles entendem que o refratário, quem refrata a lei, ele sendo apto, ele é preferencial, né? E eu era apto, aí eu virei preferencial e, enfim, aquilo fortaleceu ainda mais tudo que eu já vinha aprendendo. Moldou também o teu caráter, porque você vai para dentro de uma instituição que ela é extremamente rigorosa, né? Pragmatiza. Naquele tempo, né? Hoje não mais, né? Mas, enfim, muita disciplina, hierarquia e trabalho, né? Isso aí me fortaleceu, saí ainda mais forte. Aí quando nós saímos, falou, vamos fazer alguma coisa juntos? Vamos e... Eu vi um movimento, o cara falou, vai ser construído o maior aeroporto da América Latina, vai ter muito serviço para caminhão, terraplanagem. Aí o que você viu? Uma lampadinha. Aí eu comprei um caminhão. Oportunidade. Eu comprei um caminhão para transportar a terra e também participar das escavações do metrô de São Paulo. E aí, que não bastasse, eu falei, porra, mas eu trabalho 24 horas, eu preciso dormir. Então eu pus um motorista para trabalhar com o caminhão 24 horas. O caminhão velho, ele quebrava e arrumava, ele quebrava e ele arrumava. E assim foi, aí eu comprei o segundo, os caras falaram, agora você vai se ferrar mesmo, você vai pôr 2 caminhão velho. E aí eu comecei, e aí foi um boom pra mim, né? Porque também tive a oportunidade de vender pedra, areia, saibro. Sabe o que é saibro? Sim. Tô fazendo terraplanagem lá no galpão e a gente sabe agora então, o que é saibro. Então você substitui o cal. Então o saibro é aquela terra, para quem não sabe, é aquele chão vermelho. Né? Você mistura ele com cimento e água, ele dá a liga, porque a função do cal é dar liga. Então, e isso lá na região da Assis Ribeiro era tudo vermelho. Era só cavocar o chão, carregar o caminhão, e assim eu fazia na pá e vendia. E o mesmo fazia no córrego do Jacuí, que é areia, aquela lama do córrego, se você tira e seca e peneira, é areia. Então, você que está empreendendo e não sabe o que fazer, tem um monte de coisa para fazer. Olha pro chão aí que você vai começar a fazer. Você está dizendo que empreendedor é aquele cara que tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir? Não tem hora para dormir. Não desliga? Não. É o tempo inteiro ele está vendo a oportunidade, não, lógico, né? você tem que descansar. É necessário, né? É necessário, mas você tem que ter pensamentos assim e também buscar as pessoas que estão afim. Não adianta eu entrei num acordo com os caras que moravam na beira do córrego. Falou, tira a areia, a gente acerta,
ela seca e depois eu peneiro, eu venho na madrugada e carrego na pá. E eu vendia um caminhão de areia, um caminhão de sal, de pedra, além de trabalhar na escavação do aeroporto. Então, esse aeroporto eu participei, Avenida Assis Ribeiro, que é a Ticoatira, né? Que é a Ticoatira ali, a gente participou. Então você foi presente também na vida daquelas pessoas que moravam ali naquela região. De certa forma, você contribuiu também para aquelas pessoas também ganhassem um pouco. Mas aí veio a grande ideia, falou, pô, vamos abrir uma representação que é a LE em 84, Luiz Eduardo, para vender parafusos e porcas. Porque a gente era oriundo da Indupar, e o Luiz ainda estava em atividade. Né? Eu falei, não, então vamos começar. Em seguida ele se desligou e a gente deu continuidade. E aí a hora que a gente viu, que eu percebi, falei, a terraplanagem um dia vai acabar. Vai parar. O melhor é vender em alto ou embaixo. Então tudo tem hora para começar e sair. Foi a hora que ele falou, pô, o caminhão velho, eu pus 6 pneus zero. Ele falou, cara, ficou bonito o caminhão. O caminhão ficou fantástico. Falou, agora o caminhão ficou legal. Eu falei, agora eu vou vender. E aí eu vendi e a gente canalizou, estava capitalizado, a gente comprou as máquinas, que aí virou inox para em 1986. Então, isso aí demandou 2 anos. Então vocês começaram grande, né? Do tamanho, não sei qual a ótica que você está falando, mas para quem não tinha nada. Para quem não tem nada realmente, né, um degrau é uma grande, sim. Né, é uma grande façanha, já é uma outra medida de grandeza. Vocês encontraram um nicho para poder se trabalhar. Vocês viram uma necessidade que existia no mercado e vocês tinham uma solução para isso, né? Perfeito. Então ali você viu que era possível se trabalhar e o inox estava ali presente, né? Não, a gente já desculpa. Não, pode ir. A gente já tinha uma experiência dotada dos trabalhos que a gente teve na Indupar. Eu tive lá durante 6 anos, o Eduardo teve 1 ano e pouquinho. E essa experiência, o relacionamento que se desenvolve, né, na questão comercial, impulsionou esse ímpeto que a gente já tinha para, preciso produzir alguma coisa, preciso fazer alguma coisa voltada para o aço inoxidável. E em 86 a gente teve ainda um fator político que foi interessante, foi o início do Plano Cruzado, que começou aquele boom de demanda, né, porque se fixou preços e aí aquela demanda explodiu, depois teve um reverso disso, começou a faltar produto no mercado, aquela confusão toda, mas nós pegamos esse bondezinho aí. Foi quando a gente comprou esses 2 equipamentos, nós compramos mais uma bancada com cabeçotes de furadeiras da Iadóia. Vou ressaltar esse nome aí porque foi muito significativo para a gente, né? Foi para os moldes da época, foi uma grande conquista. Nem sei se essa empresa ainda está aí no mercado e tal, mas enfim, acredito que para nós lá foi um divisor de águas. Estamos com esse equipamento aqui, é diferenciado. Enfim, aí iniciamos realmente o contexto de produção. Ou seja, a operação, comprar vergalhão sextavado de aço inoxidável. Naquela época a gente usava muito o 303. O 303 ele era um material mais apto à usinagem, né? E naquela época, nós estamos falando de praticamente 40 anos atrás. Fácil de encontrar no mercado. Ferramental, não era muito fácil não, tinham 2, 3 distribuidores aí que tinham essa linha de produtos. Mas a dificuldade maior, que não sei se ainda hoje a gente passa por esses momentos, mas era a dificuldade de se usinar o aço inoxidável. Você ter ferramentas adequadas, ferramentas adequadas para você poder operacionalizar o aço inoxidável. Mas a gente fica muito na mão de alguns operadores, né, Luiz? Que a gente foi atrás, né? E por que o finado Zac. Só para não tinha ferramenta, porque não era mais tinha uns truques, né? Tinha uns caras que conseguiam produzir. E também era tudo muito novo, né? Inox também não era alguma coisa tão explorada. Era mais voltada para o carbono. Carbono é material mais mole. Se você pega o inox, né, principalmente para usinagem. Mas o 303 ele vai bem, é isso que ele falou. Então, o 303 ele tem uma concentraçãozinha de enxofre que facilita muito a usinagem, né? E mantém as mesmas características de resistência na linha 300 e tal, o 303, 304 e aí as outras denominações que a gente tem. Mas o 303 facilitava porque ele era um material mais adequado para a usinagem e as ferramentas que se disponibilizavam no mercado, que eram caríssimas, diga-se de passagem, né? Eram muito dispendiosas porque era tudo importado. Você trabalhava com um BITS, um Bedame, eu lembro do nome Tantung, que eu não sei se existe ainda,
que tinha 50% de cobalto, que era uma Mais ferramenta duro, né? mais adequada, que mantinha por maior Não se produtividade, desgastava, né? exatamente, Com tanta o facilidade. contexto da usinagem. Então, as ferramentas que a gente comprava, tinha uma empresa que era uma importadora de ferramentas, chamava-se Xafol, se não me falha a Virou memória. parceira de vocês. Nós viramos um bom cliente deles. Comprava muito, Porque né? comprava muito, eles tinham uma linha de importados lá, eram ferramentas alemãs, japonesas, que tinham uma durabilidade e apresentavam uma produtividade melhor. Esse foi o grande desafio de começar a trabalhar Então, com aço inoxidável. e começou a trabalhar com porca em aço inox. Você não, Exatamente. Você não A gente se trabalhava- somou, na verdade, porque a LE ela fazia revenda. Perfeito. Revenda de parafusos, porcas e afins. Como entrou na indústria, falou, nós vamos ter condições de fabricar porcas, porque o processo era até simples, a gente teve condição, o braço alcançou, nós montamos. Saímos do porão da casa do meu pai, da rua Professor José de Souza 256, e fomos para o 501 da mesma rua, que era um galpãozinho bem modesto, né? E ali a gente montou uma nova razão social, porque ia virar indústria. Poderíamos transformar a representação, mas achamos melhor abrir uma nova. Nascera a Inoxpar em 86 com essa razão. Sim. Em 88 convidamos o Roberto, em 92 veio o Carlos. Participava já no nome, mas de fato de corpo presente em 92. E assim a gente prosseguiu. Só que nós vendíamos toda a linha. Então, se você constasse a Inoxpar a partir daquele momento, teríamos a linha de fabricação das porcas, mas tínhamos os produtos também revendidos, parafusos, né, de alguns parceiros que nos concedia condições melhores para poder revender. Até naquele tempo não tinha importação, nada disso, né? Então era... E assim começamos. E passou todo esse tempo e há 12 anos atrás nós percebemos uma oportunidade no mercado de fazer acessórios para fechamento de varanda e nascer a Belle System para beneficiar e fazer esses acessórios. Mas tudo voltado para o aço inox ou Então, não? isso, tinha uns componentes de fixação de aço inox. Tá falando, então, o que justifica? Porque tudo que a gente faz tem o componente inox. Ou seja, as empresas que a gente tem hoje compram da Inoxpar. São Entendi. interessantes para a Inoxpar, né? As coisas estão mudando porque o mercado está mudando e a gente está vendo, Sim. né? A água às vezes vai bater no nariz e fala, opa, é hora de se reinventar, movimentar. né? E é isso que está acontecendo. Então, naquele período, os fechamentos de varanda, um negócio bom com parceiros errados. Então, nós tivemos um casal que a gente trouxe e nada deu certo. E aí deu tempo de se reinventar, como a gente percebeu a necessidade no segmento solar de se fazer acessórios e beneficiamento no alumínio e no aço, nós migramos para o solar. Mas empresário não só acerta, não? Então abre aí, dá um Google aí para você ver quantas estão fechando. Ver quantas empresas estão fechando, estão em recuperação, quer dizer, é um número muito grande. Às vezes a gente vê quem brilha, mas e quem não brilhou e morreu logo no primeiro assalto? Então, é complexo. Empreender tem que estudar. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Essa inteligência artificial é fantástica, né? Você vê ali todo um estudo de mercado, então a possibilidade de acerto aumenta. Agora você tem que focar, você tem que ter talento para aquilo, né? Não adianta por você de centroavante e falar, meu, joga no gol, cara. Não adianta, eu chuto de bico, eu não consigo, posso fazer um gol ou outro, mas é diferente. Então montar o time, saber fazer, isso é importante. Como nasceu a Belle System, e aí foi a segunda empresa. Depois, há 6 anos, há 7 anos vai dar agora, veio a garantia solar, que é a parte de fachada, que também requer as ancoragens e fixações de aço inox, com alumínio para abrigar revestimentos de edificações verticais para captação de energia. Sim. Né? Veio uma empresa também nesse entre para o Brasil, que é a Solar Tritec, uma multinacional, né? Que tem várias, está presente em vários países. Escolheu a Belle System para colocar as suas transformações fabris conosco. Aí nasceu uma joint venture ali, que é a Solar Tritec, né? E há pouco tempo nós estamos agora buscando a fronteira do Mercosul, então tivemos que também constituir outras empresas, aí foram mais 3 empresas. E vai exportando. E exportando e importando, né? Porque a gente pode ficar também do outro lado da divisa, né? E de lá para cá, fornecer aqui todas as Américas. Vai aumentando a linha vai de aumentando, alcance, vai aumentando. Então, dessa forma, as coisas foram acontecendo, porque às vezes você tem oportunidades, né? Empreender é isso também, é perceber onde está a oportunidade. Às vezes você está conversando com uma pessoa que você pode ajudá-la e ela também
É troca. É a troca, ganha-ganha, né? Sim. E isso eu observo muito. Então, às vezes, estou num bate-papo e falo, peraí, mas aqui tem condições de empreender e fazer negócio, né? E o inox tem muita oportunidade, Eduardo? Você entende que o aço inox é um mercado em crescimento ou você tem que buscar também? Os números dizem isso. Sim. Né? Se você pegar o consumo por pessoa, você tem isso, Sim. hoje está aí, né? Aumentou. Então, aumentou quanto no Brasil? Por que na Europa se consome mais? Por que nos Estados Unidos? Por quê? A família dos nobres, o inox, né? E nós falamos ainda há pouco aqui que falava inox era sinônimo de coisa cara e não acessível, nada disso. Então tem que se difundir mais, né? Tem até um concorrente nosso que fala, não, que as fixações são muito baratas, tem que baixar, ele vai muito no extremo, não é bem assim também, né? Pode ser mais acessível? Pode. Mas isso é mediante a escala. Se você produz mais, você tem um custo-benefício menor, você pode também oferecer uma condição melhor. Sim. Então, eu penso que o inox, por ser um material nobre, e também garantir a asepsia, limpeza, né, higienização, ele está dentro de uma exigência. Você exige hoje que o cara tem que ter aquele selo para garantir uma qualidade. Por quê? Aí eu vou usar um produto de baixo proteção, né, que não te oferece tudo aquilo. Então o inox automaticamente... uma vida longa, né? Tem um inox para poder evitar manutenções futuras, principalmente na parte de fixação que vocês estão bem inseridos, né? Barra roscada, entre outros, porque com o passar do tempo, se não for aço inox, você vai encontrar dificuldade. Então existe um mercado muito grande. Ele é explorado? É isso que eu gostaria de entender. Ou ele ainda precisa ser difundido e de que forma vocês ou a gente aqui pode fomentar para que esse conhecimento chegue e que essa parcela que ainda não tem essa relevância da importância de fixadores de aço inox, como ele vai encarar isso? O que é caro? O que é nobre? Como depende que faz a conta, essa correlação? Né? Por que vale a pena? Por que vale a pena? Isso aqui, tudo que a gente está fazendo faz parte, né? Tem um episódio que ocorreu, um fato, né, triste, acho que um jogo do Brasil e México, que um guarda-corpo no Rio de Janeiro despencou a pessoa, né? Perdeu a vida e tal, e aí foram ver as ancoragens, né? Então as fixações não eram inox. Então ali estava em processo de oxidação, tal, a resistência mecânica não foi possível, enfim, aconteceu. Então esses fatos faz com que as pessoas sejam movidas a perceber o produto que ela pode usar, né, que tem uma resistência maior às intempéries, no caso que foi ali, e a resistência mecânica que atenderia, para o aço inox. Então é pela dor que você está chamando a atenção da pessoa. Aí quando você faz isso junto ao arquiteto, junto ao consultor, junto ao construtor, que é a construtora, fala, peraí, eu não vou correr esse risco. Esse guarda-corpo aqui tem que ter uma fixação que possa suportar isso, né? Então você começa a ver que vai mudando o conceito. E nós como consumidor, você que é consumidor, você vai comprar o seu apartamento, você vai ver se é o caixilho da sua janela, do seu guarda-corpo tem um fixador de aço inox, você não vai ver nada, você nem enxerga. Então você olha pela janela, enxerga e não vê, né? Então esse tipo de coisa está mudando, porque está virando realmente já uma obrigação, um conceito, você tem que estar dentro da norma. Então, naturalmente, o consumo está aumentando. Nós estamos falando de fixadores, que é o nosso negócio, mas é toda a família do aço inox, entre os planos, né, e todos mais, né? Arquitetura, tem tanta coisa. Eu acho que nós temos a obrigação de difundir. Esse trabalho de vocês está desbravando, é o primeiro, mas eu penso que isso é natural, que vai se multiplicando. Nós temos um país que é um continente, né? Eu lembro de 90 milhões em ação, para frente Brasil, nós estamos em 200. 220. E aí, 90 milhões já dobrou. Então as coisas aumentam. Vai escalonar de uma forma, de um jeito ou de outro. Vai escalonar, é natural, né? Natural. Eu penso sempre, eu tiro o chapéu para o americano nesse sentido, ele faz conta de ano sempre. Quanto custa o colégio? Tantos. Peraí, é o ano. Tudo é ano. A gente pensa no mês, porque a gente tem ainda aquele bicho-papão da inflação que a gente comprava hoje a 10, amanhã não sei. Cara, você não consegue se planejar por um ano. Então ele faz conta de custo-benefício. A gente pergunta preço. Está errada a pergunta, já começa errado. Qual o preço? Então, qual o custo? Qual o custo dessa caneca? Que é tanto, ela vai durar tanto tempo. Vale a pena? Vale.
Não vale, eu quero... Então tá, tem que ver a sua estratégia. Então os produtos bons, que têm durabilidade, garantia, eles têm que ser exaltados. Agora você tem que saber vender também, né? Você apresentou errado, cara. Então tem equívocos no caminho. A gente tem que procurar ajuda, procurar quem sabe, né? Então a gente vê hoje que você tem formas de elaborar o negócio. Falou, olha, não adianta você ir no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, a mesma conversa, e querer um resultado diferente. Você vai ter o mesmo resultado, você não vai sair daquilo. Então vai estudar, vai nos fóruns, vai nas feiras, se aplica, se agrupe a pessoas que estão que tem com troca, algo né? mais, uma troca. Aí você tem mais esperança e chance de prosperar e de empreender. Então, eu quero empreender, mas você continua no mesmo boteco, no mesmo lugar, no mesmo garçom, a mesma conversa. Vai ser difícil, muito difícil. Não é impossível, pode até acontecer. Vocês abriram mão de muita coisa para poder empreender? Não. Putz, a gente trabalha com alegria pra caramba. O segredo maior é esse, né? A gente tem a gente sempre fala, quando vai fazer um trabalho, a gente teve muita sinergia, você até fez uma pergunta no começo. Sim. Na questão societária, por que uma sociedade dá certo? O Eduardo tinha até compilado, né, num dos livros, só de 4 também dá certo, tal. De fato, né, uma das coisas que a gente sempre permeou, eu particularmente, foi, bom, com quem, né, eu vou fazer alguma coisa. Então, com você, com ele, com ela, tal. É a questão de analisar princípios dessas pessoas. Se esses princípios se conjugam com os meus princípios, eu procuro ter uma vida o mais próximo possível de ser retilínea, de me adequar à legislação, às leis que são pertinentes, ao teu negócio, à tua pessoa, e é assim que tem que ser. Eu entendo que você vai prosperar dessa forma, puta legal, beleza, né? Vale a pena. Se for de outra forma, para mim não serve. Então, tudo bem, cada um caminha com o seu pensamento e com as suas ideias. Então, a gente, graças a Deus, teve a sinergia de ter 4 pessoas que têm um contexto moral, que têm princípios dentro da mesma linha. E isso foi o fator preponderante. Agora, tem as suas dissensões, tem seus problemas, óbvio, são 4 pessoas, cada um pensa de uma forma. E até bom, né? Sem dúvida, você tem momentos que você fala, bom, é bom você ter peso e contrapeso, né? Que é um acelerador e um freio, eventualmente. Isso faz parte, é extremamente válido. É difícil, não é fácil não é um mar de rosas você conciliar 4 pessoas, né, com pensamentos relativamente diferentes em alguns aspectos e levar a coisa para frente. Mas o principal fator que eu elenco nessa questão é realmente a questão de princípios. Então nesse momento não estou muito legal contigo, mas eu estou menos com você, eu estou mais com você e tal, e vice-versa. Você vai trocando essas ideias, vai ponderando, resiliência, resignação e tal, e vai tocando. É assim que a gente coloca. E quando as coisas estão um pouquinho mais no fervor, esfria a cabeça, dá uma relaxada, tal. Não toma nenhuma decisão com a cabeça quente. Eu acho que esse é o pior caminho que tem, né? Você tomar em qualquer situação profissional, pessoal, na vida, quando né? Você está com a cabeça quente, não é o melhor caminho. Você precisa respirar profundamente, arejar um pouco aí a mente, oxigenar, para que você possa ter uma performance melhor aí na solução das questões. Então, não vou dizer que é uma receita. Para nós é o que deu certo, né? E acredito que a nossa experiência é bastante válida, porque são praticamente 40 anos juntos aí, as coisas estão caminhando, a gente já está prospectando, óbvio, para que a empresa tenha continuidade, seja de que forma for, com essa geração que vem aí atrás, não na parte de sucessão, mas na parte profissional, né? A gente se alinha com boas cabeças, boas pessoas que também têm a mesma filosofia de vida que a gente, para ela ter continuidade. Só Deus sabe amanhã aí o desfecho disso, mas ontem no nosso 39º aniversário de comemoração. Calma aí, nós estamos falando de Inoxpar. Razão social. A Inoxpar é a locomotiva. Bacana, foi fundada 21 de julho de 86. A LE Representações de Comércio, ela veio 2 anos antes, né? Começou eu e o Eduardo, como ele já fez aí as referências. Então,
rumo aos 40 anos, como Mas está no nosso de Inox Park. Já de Inox passaram Park, propriamente dito. por diversas marés, né? Você põe maré, marola, Tudo. tudo, crise. Mas olha, tem uma receita, vai né, se que o Luiz reinventando. falou muito bem, e eu acho que vale para quem está nos assistindo, que está pensando em empreender. O sócio é muito importante, porque é onde você vai unir. Eu digo que é um casamento sem relação, né? Sim. No casamento você tem relação, né? Sem o prazer, é isso? Sem o prazer, sexual. Perfeito, já entendeu o recado. Acho que todo mundo entendeu. Mas o importante é que você vai somar e ganhar dinheiro com o sócio. Se o sócio tiver algum pensamento em ganhar dinheiro do sócio, pense 2 vezes. Bacana, hein? Porque se você Isso é lição, hein? Isso é lição. Se você pensar em ganhar dinheiro do sócio, repense quem está do teu lado, né? Se o cara tem esse olhar, é perigoso. Então você tem que tomar cuidado. Então é assim, nós conseguimos levar até então por altos e baixos, muita resiliência, né? Porque as pessoas também não estão, cada um está num nível. Às vezes você tem algo mais de um lado, outro tem do outro, tal. Mas quando entra em negócio, né? A gente sempre fala que você quer conhecer quem está do seu lado, passa a necessidade de poder e dinheiro. Meu irmão sempre fala, você tem que comer 1 quilo de sal junto. Se você comer 1 quilo de sal junto, você vai saber quem está do seu lado. Então preste atenção, às vezes é melhor dar um passo atrás. Não faça. Vai empreender? Pense. Se o sócio pensa em ganhar dinheiro seu, repense. E é interessante que fazer o que é certo não é qualidade, é obrigação. Fala muito mais sobre você, exato, sobre seus princípios e valores, né? Porque o que é certo é algo que você tem que fazer naturalmente, não achar que isso te coloca em posição de maior destaque ou te coloca em superioridade. Pelo contrário, você tem que acertar porque você de fato tem isso como princípio, como valor que você idealiza. Então você não deseja que aquilo, foi bem falado que a gente conversou, aquilo que eu desejo para o próximo, eu tenho que também entender que é aquilo que eu tenho que desejar para mim. Não pensar que eu tenho que ter vantagem e menosprezar o outro para poder tirar disso vantagem. Isso vai dizer muito quem é você. E você não pode também medir os outros por aquilo que você é. É assim como eu vejo, porque eu também sou um empreendedor, né? E eu tenho bastante cuidado quanto a isso, porque você está lidando com vidas, né? E o impacto que você gera nas pessoas, né? Vai trazer para você resultados, sejam eles positivos ou negativos. Se você pensar a curto prazo, pode ser que você acabe se precipitando e cause feridas. E feridas causam cicatrizes que não são esquecidas. Então a gente tem que trabalhar muito bem. A gente fala que quem bate, né? Esquece, quem apoia não esquece. E empreender no ramo do aço inox também não é algo fácil, porque não era um material, e não é um material tão reconhecido. É um material nobre, necessário uma exposição ainda maior, porque ele veio para ser solução, né? E se a gente consegue fazer uma boa apresentação desse modelo, fomenta o mercado como um todo. O pessoal falou assim para mim, Douglas, mas o que você está propondo juntamente com o Jonatas é falar do aço inox, fomentar o aço inox, de certa forma, você está trabalhando para a concorrência. Eu falei, eu não vejo concorrente. O que eu vejo se eu escalo em uma proporção maior, vai ser bom para todos, como um todo. Então, essa é a relevância e a importância que a gente tem e o propósito. Levar o aço inox ao padrão que ele tem que estar e a posição que ele tem que estar, lembrando que é um material novo, fortalecer toda a cadeia, né? Estar presente, por exemplo, eu trabalho também bastante com guarda-corpo, eu preciso dos fixadores da Inox Par presente, porque eu tenho que entregar a solução. Perfeito. E eu entendo que vocês fazem parte da minha solução, né? Quando eu falo sobre a Proginox, sobre as grandes obras de infraestrutura, vocês são meu parceiro. Se vocês não estiverem bem, você acha que eu vou ter condição de atender o mercado? Vai faltar. Então, se todo o mercado estiver exponencialmente em crescimento, todo o mercado está bem. Está tudo bem. Podemos fazer negócio aqui nesse Bora. Porque vou tirar o você falou em guarda-corpo. A Garantia Solar é uma empresa que trabalha os revestimentos, principalmente das edificações verticais, captando energia.
E nós temos o guarda-corpo ativo, que nós queremos unir com vocês. Bacana. Cedendo a ancoragem e também esse produto para que você possa evoluir os seus projetos. Bacana. Então você vai ter o guarda-corpo agora gerando energia. Então você está dizendo que aqui nós temos uma oportunidade de negócio? Exato, para você também que nos assiste. Porque eu tenho certeza que você quer colocar no seu prédio aí um guarda-corpo gerando energia. E detalhe, com o vidro... É possível? É possível, tendo até a mais de 50% de visibilidade no vidro. Imagine o vidro gerando energia no seu guarda-corpo. Né? Você podendo gerar a tua energia ali e também tendo off-grid. Né? Se autossustentar. O que é o off-grid? Você não está jogando na rede, você pega a energia ali mesmo para você na sua bateria, armazena, usa os seus aparelhos e a sua necessidade. Não acaba energia dentro então do seu apartamento, da sua casa, do seu negócio? Não acaba porque eu tenho energia humana aqui. Boa. Então, não, tecnicamente, né, nessa questão aí, é óbvio que vai depender do corpo de baterias que você vai estar colocando lá, para 1 hora, 2, 3, 8, 9... Enfim, essas baterias são conjugadas, né? Você pode fazer lá um apanhado de, qual é a minha necessidade? Se faltar energia durante 2 horas, eu vou ter aqui alguns aparelhos na minha casa funcionando, algumas lâmpadas acesas, por esse período, porque você fez a captação e armazenou. Então, esse conjunto hoje é interessante, sim, por essa razão, que a gente chama de off-grid, porque quando você vai gerar energia na sua residência, no seu local de trabalho, seja lá onde for, e vai jogar na rede de distribuição, que é o que a gente chama de geração distribuída, aí você tem que ter outros componentes, né? Vai ter que entrar com um projeto, vai ter que entrar com uma solicitação, junto à distribuidora, etc. Sim. Então, é um outro contexto. É o que a maioria das empresas e das residências também faz, né? Você se utiliza da captação, ela está gerando, você está consumindo e o seu excedente é como se estivesse indo para a rede externa e que de fato vai, e aí você tem que ter realmente essa conjunção de situações legais para que você possa fazer lá a sua geração nesse sistema. No sistema off-grid, você tem lá uma autossuficiência, né? Óbvio que com uma certa limitação de horário, dependendo daquilo que você for investir com relação ao armazenamento dessa energia, ou seja, as baterias que você vai estar disponibilizando no sistema. Olha quantos negócios nós estamos falando para você que quer empreender. Bacana, e a gente não está falando de futuro, né? A gente está falando de presente, né? Nesse momento. E ele não falou aqui, mas eu vou acrescentar, o híbrido, você pode ter o off e o in. Então você pode ter o off-grid e o on-grid. Você pode jogar na rede e pode armazenar. Ô, Jonatas, pesquisa aí esse modelo você tem à disposição? Como que funciona, por exemplo, para alguém que está nos acompanhando, se interessou por esse bate-papo? Porque é algo presente, mas tem um mercado exponencial gigantesco que está em expansão, que tem a presença, claro, do aço inox como fixadores, como guarda-corpo, presente, porque é algo que está lá no tempo, sofrendo diversos intempéries, e a gente sabe que o aço inox é para esta finalidade. E hoje se tem esse desenvolvimento através dessas placas de captação. E se hoje alguém se interesse por essa solução que vocês aqui estão apresentando, como que eles entram em contato? Vocês hoje têm nós uma temos engenharia? a garantia solar, que é a AGS, garantia solar BIPV. BIPV é uma nomenclatura, né, que te dá a possibilidade de revestimento das fachadas, né? Então, hoje, a garantia solar, nós estamos com esta companhia, saindo do projeto à execução, se necessário for. Mas aquele que quer empreender, quer ser um integrador, quer ser um instalador, nós temos condições também de encaminhá-los à capacitação. Eu sou um eletricista, eu não sei instalar. Eu quero. Então, nos procure, a gente vai encaminhar. Temos nas nossas instalações também uma área para prática de instalação ali para o cara aprender, né? E assim poder trabalhar com a gente. Essa é a garantia solar, BIPV. Essa companhia nasceu há 7 anos atrás aproximadamente, é oriundo também da Bela System e usa todas as ancoragens e fixações da Inoxpar, né? Então isso foi um outro negócio que a gente sentiu oportunidade, necessidade, e nos unimos com grandes companhias. Hoje a gente tem multinacionais que estão conosco. Nós temos um showroom na empresa que fica lá em Cumbica, Guarulhos,
Inclusive nós fomos lá, parabéns pela instalação. Você foi na Garantia Solar? Não foi. Você não foi na BLC, você foi na Inox Park. Na Inox Park. Você entrou na locomotiva. Você tá me convidando, é isso? Lógico. Por favor. Não só você, como os nossos que estão nos assistindo. Estão de porta aberta lá? Lógico. Opa. Nós queremos ajudar. Essa troca se faz necessário. O empreendedorismo, ele acontece assim, é uma troca. Eu vou dar oportunidade para quem está assistindo. A sua empresa acabou de ter uma big oportunidade aqui com os guarda-corpos, né? E eu quero vender os meus componentes. E você vai trazer demandas que eu não tenho. Sim. E assim a gente vai se unir. É claro, né? um fortalece o outro, né? É dividindo que se soma, né? Então, perfeito. é dessa maneira que a gente enxerga, né? Então, a Garantia Solar é uma das opções que a gente sugere. Né? Tem outras companhias que fazem distribuição de equipamentos, que são os grandes players. Eles só vendem os produtos, eles escalam, né? Eles buscam escalar. E aí vem o integrador. O integrador é o cara que bate na porta da tua casa para vender. Esse é o integrador. E aí, às vezes, ele não tem a equipe suficiente, ele contrata um instalador, que normalmente é o eletricista. É um terceiro. É um terceiro, né? Então, nós estamos no meio dessa cadeia aí, com a Garantia Solar, podendo desenvolver projetos, estudos. A gente tem ferramentas, software, que conseguimos visitar, né, pelo Google, a área que vai ser orçada, depois de corpo presente com os engenheiros e técnicos. Né? Vocês propõem a melhor solução com o menor custo possível de investimento para atender aquela demanda. Vocês estimam uma carga ou eles têm que passar? Como faz para a empresa passar para vocês a necessidade do que ela precisa? Eu entendi que vocês preparam as pessoas que vão trabalhar com a instalação. E agora aquela construtora, por exemplo, que quer entrar em contato com vocês para saber sobre as soluções que vocês têm para essa área. Como que funciona? A gente sabe que a construção funciona, começa ali na prancheta. Hoje não mais prancheta, né? No mouse, sim. Né? E que é o arquiteto, né? Então o arquiteto tem que desejar aquilo, né? Ver o que tem disponível. Então a gente já começa a ajudar aí. Mostrando que existe disponibilidade soluções. De produtos, né, e ancoragens para poder contemplar aquela edificação. E aí ele vai levar para quem? Para a construtora ou para o investidor. Olha, eu tenho isso aqui, mas eu vou gastar mais tanto. Aí entra a conta do custo-benefício. Mas espera aí, você vai ter um apartamento que vai gerar energia no guarda-corpo, por exemplo. Aí o vizinho não tem, e ele é o comprador. Você vai pagar o mesmo preço, ele vai pegar com energia ou sem? É um diferencial. É o diferencial. Então, os apelos já começam a acontecer aí. Então, esse custo-benefício se justifica. Até porque você está mexendo num conceito, você está tendo aí a possibilidade nas edificações verticais de um selo verde, de um selo LEED, né, que são as exigências. E também tem o payback. O payback é o retorno daquilo Sim. que você teve de investimento. Então, tem vários apelos. E cada projeto tem o seu payback, o estudo de tempo Sim, de retorno? Lógico, sem dúvida. Né? De repente você vai orçar o mais normal hoje são os telhados. Né? Sim. Então, o que eu vou pôr no telhado, quantas placas? As placas vêm também sendo estão evoluindo mediante ao tempo aí. Hoje tem placas até de 600 e poucos watts. 750, né? Mas é nacional? Tem que trazer de fora? Então hoje a tecnologia brasileira não está preparada para atender. Até porque né? A gestão federal hoje está onerando ainda mais nos seus impostos, né? Na outra gestão nós tínhamos subsídios disso, né? Hoje está aumentando. É que o negócio era tão bom, hoje ele se tornou bom. Mesmo pagando. Por quê? Porque a energia que a gente compra hoje aumentou. Sim. Você não está pagando mais a sua energia hoje? Aumentou. Então é questão de conta. Peraí, vou investir 200 mil reais aqui, em 2 anos esse aqui voltou e depois... Está gerando resultado. Né? E você pode ter aqui também abastecer sua casa, sua empresa, conforme a concessionária, rede, né? Então tem que entender qual que é a concessão, a concessionária que está administrando isso. Então tem várias formas, né? Quando eu falo do BIPV, ele está trazendo algo mais, além do telhado, além do carpote, onde você abriga o seu automóvel, você pode revestir a sua fachada satisfazendo também a arquitetura, isso que eu ia falar, a estética, beleza, né? A estética, né? Que é a parte artística, né? Perfeito. E aqui a gente está falando com um artista também, né, Eduardo? Fala para mim um pouquinho desse seu tino artístico aí, porque... eu sempre
trouxe isso comigo. Eu estou tentando canalizar, administrar com as pessoas que podem te ajudar, porque você também não consegue esse êxito sozinho, né? E eu cataloguei isso aqui em 2009. Eu vinha de uma primeira relação, no meu segundo casamento foi uma felicidade, um presente de Deus na minha vida. Eu fui catalogando e percebendo que numa academia que eu fazia exercício, lá na Companhia Atlética no Tatuapé, a gente tinha um momento que acabou o exercício, vamos tomar banho. Aí tinha uma sauna e ia todo mundo pra sauna. E lá na sauna, eu ficava olhando, pô, parece que todo mundo é igual, todo mundo pelado, né? Sem roupa. Não é bem igual assim, né? Porque esse rapaz é pequeno sem roupa. Continua sendo pequeno. Mas e aí eu falava, caramba, cada um tem uma história, né, cara? E eu vinha com aquela transição da minha vida conjugal, família, filho de um lado, de outro, aí o filho ficou comigo, foi uma vitória. Bom, aquela coisa toda foi difícil para mim. Uma situação amarga. E eu, fazia as minhas orações, falei, eu faço as coisas todas certinho, por que tá acontecendo isso na minha vida, né? Aí vinha a mensagem, calma que eu vou transformar a sua vida. Né? Então, você vai sair do amargo pro doce. Legal? Falei, legal. Aí eu falei, mas esse cara também você tem uma história amarga para me contar. Resta saber se ela te trouxe transformações para melhor. Ele também. Então eu comecei a catalogar no Amargo Algodão Doce, que é esse livro, esses relatos, esses depoimentos que servem de ensinamento para quem nos assiste, para quem lê, para quem acessa. Né? E aí, que não bastasse, eu fui colocando a minha parte mística. Eu sou um cara que não abro mão dos estudos, porque eu acho que se existe um estudo e o Criador o permitiu, é porque existe uma razão de ser. Resta saber em que momento Deus faz tem propósito. Exato. Então, qual é o teu signo? Virgem. Qual o teu ascendente? Eu também não sei, sou tão tá vendo? É normal. Então você sabe pelo horário que você nasceu. O teu ascendente vai te traçar, possivelmente, né? Acima dos 30 anos, o ascendente fala mais alto. Né? Então, vamos lá. Você tem um perfil, Virgem. Sim. Você deve ser muito família, não abre mão da família, se preocupa, né? Extremamente. E tem até um pouco de egocentrismo, o Virgem. Ele é um pouco. E aí você vai dosando isso. Como nós temos o livre-arbítrio, e o Criador foi tão perfeito e maravilhoso que ele colocou um plano de vida na tua mão. Pela quiromancia, né? Então, pela quiromancia, ele te dá uma linha. Mas o livre-arbítrio, novamente, te dá... Você é livre. Eu não vou fazer, eu vou fazer o que eu quero. Você vai responder por isso. Se você segue a linha do Cristo e faz aquilo que as regras mandam, né? Não dê a César o que é de César. Tem um monte de coisa que acontece que a gente não concorda, mas você tem que cumprir. Você tem que fazer. Então faça. Mas seja uma pessoa boa, equilibrada. Aí prevalece o que ele te deu na sua astrologia, na tua quiromancia. Aí leva 60 anos, fala, putz, agora eu entendi, cara. Eu tenho que seguir por aqui, vou ter mais acerto do que erro. Quanto mais rápido você aprende, menos erro você tem. Aí eu cataloguei um pouco aqui a quiromancia, a astrologia, né, de tudo isso que a gente faz, e a parte artística, né? O Guido é um colaborador nosso. Esse cara aqui é você? Esse cara é em 2009. É um pouquinho diferente. Meu Deus. Porra, um pouquinho, cara. Você vê que a gente envelhece, né? Olha, mas eu sou olha, sócio dele, convivo com ele a aqui vida ainda não estava dele, comprido, tal. né, Luiz? Eu usei o cabelo comprido e usava uma tiara. E esse cara falou, não aguento mais, cara. O pessoal perguntou, aquele teu sócio, o que aconteceu com ele? Mas né? o empresário Exato. visitando comercial de tiara. Aí o pessoal, eu senti o que é o bullying. Opa, em cima disso... acabei de fazer um agora. Mas isso na dose certa é benéfico. Foi aí que nasceu a cartilha Beabá, né, do bullying. E também o cyberbullying. Hoje eu posso aqui fazer um comentário do Jonathan aqui, até vou provar que isso não é verdade. Eu já provoquei o bullying, te constrangi, né, que é o cyberbullying. Então nasceu as outras obras. E eu fui catalogando isso, fazendo. Então a cartilha antidroga, porque eu entendo que o maior fomento da violência direta ou indireta é oriundo das substâncias proibidas. Aí eu pergunto para você, onde é que está teu filho agora? Será que ele não pode ser pego pelo pitilho ou pelo choquito? Pô, o que você está falando, cara? Isso aí é uma grande pegadinha para as rodas. É de comer isso aí? Então. Mas vamos liberar a maconha? Então é o farelo do crack na maconha. Você vai usar
e vai achar fantástico, porque ninguém vicia em purgante porque é ruim pra cacete. Tem que falar a verdade. A droga vicia porque ela dá uma sensação boa. Depois o resultado e a manutenção que é o problema. Não só para quem usa, mas para a família. Então eu percebi que se eu criasse uma ferramenta levando informação, dando uma vacina de informação, a probabilidade desses acessados diminui. Se eu salvar uma alma, você está salvando às vezes uma família. Né? Se pega um garoto que não acessa a droga, fala, não, eu não quero isso aqui. Então foi assim que a gente catalogou a cartilha Beabá da informação, que nasceu o trabalho da ONG, da SH11, Sustentabilidade Humana, e que a gente faz isso há 27 anos, com muita dificuldade. Eu queria inserir isso na rede de ensino, sempre ter visão empreendedora, crescer, fazer a coisa acontecer. Aí chegava nas administrações públicas, o cara queria fazer um esquema, eu falei, porra, eu não posso fazer isso, cara. E o cara tem foto também. E aí é uma leitura fácil, letras grandes, para quem não gosta de ler como eu leio. Você não gosta de ler? Não, eu leio com dificuldade, mas quando me interessa, eu leio. Quando as letras são maiores... Bom, hoje tem o book aí que você põe para o cara até falar, é verdade. Agora, quando você põe... É o óculos, eu tô ficando cego. Mas quando você tem uma foto e um dizer, aumenta o interesse. Eu vou te trazer depois a cartilha Beabá da informação de antidroga. Você fala, pô, não sabia que existia essa droga. Então você está desinformado. Então a gente pensa que está informado, mas não está. E assim nasceu, e a última obra foi a Educação no Trânsito, como ganhar 11 muito obrigado no trânsito, que é difícil. Mas então nós estamos falando que o inox, por trás do inox existem pessoas maravilhosas que fazem um trabalho sensacional, que o inox permite que vocês assim o façam, né? Porque como que você vai fazer algo sem ter condições ou apoio, né? Então você empreendeu e dentro do aço inox você trouxe um valor para a sociedade. Porque da mesma forma que o inox te deu oportunidade, você devolveu também para a sociedade de uma outra forma, né? Tem um projeto, inclusive, né? Tem. No nosso catálogo, na última folha, hoje está em moda, porque a gente fala do ESG, tudo. O Iluminando Famílias foi o projeto quando nascera, né? Da ONG SH11, da Sustentabilidade Humana. Eu sempre com essas ideias, tudo, lá vocês vão conhecer como é que eu vou comunicar com uma criança de 6 anos. Ela quer brincar, cara. Aí tive a ideia de criar personagens. Por isso que tem a macaconha, que representa a maconha, o psicocrack, que representa o crack, a cocaína, que representa a cocaína. Então, nós criamos uma história dos vilões, a turma do mal, que encontra com a turma do bem. Então a pessoa toma o leitinho de manhã e vai para a escola e encontra quem? No caminho hoje o cara te oferecendo, que é a turma do mal. Então se ela tiver a vacina e falar, isso aqui não é legal. Então nós criamos livros que traz os temas transversais, que a criança pintando e fazendo lúdica, né? Totalmente. Ela fala, isso aqui não é legal. Pronto, você vacinou ela. Porque quando chegar na adolescência, o adolescente hoje sabe mais do que a gente. O Eduardo, você está fazendo a sua vida, sua passagem aqui nesse plano, não ser apenas uma passagem sem importância, né? Você está contribuindo, né? Você tá... Fico imaginando daqui 50 anos, eu não vou estar mais aqui, tenho 60. Eu não vou durar 110. Aí as obras ficam, as sementes. Pode germinar, pode ajudar, pode complementar outras que virão. Então, você tem que ter algo mais. Se você não for pessoa melhor a cada dia, você tem que rever a sua conduta. Então, devo muito ao inox, porque nós ganhamos o dinheiro trabalhando com a inox. Mas ele é da família dos nobres, eu sempre falo, né? E traz esse brilho. E a gente tem que ter essa energia para transmitir para as pessoas a todo momento, né? E isso eu sempre brinco, né? Que nós temos um amigo lá, vai um abraço lá pro Rogério, e ele tem cara de pastor. Ele falou, você vai ser o bispo, nós vamos abrir a igreja, a Inox Paz, onde a fé não oxida. Olha aí. E o que eu quero passar para vocês é já isso. Peguei esse gatilho, hein? Já pegou esse gatilho? Essa mente aí às vezes foge do controle. Não, mas o Luiz, ele sempre me apoiou, né? A gente sempre esteve juntos aí. Mas, de novo, né? Eu também tenho que agradecer a contribuição do Guido, um colaborador que está conosco, já está há quase 30 anos aí. Ele tem o talento da arte da música, né? Eu vinha com uma letra, falei, pô, gostaria de fazer uma música. Ele falou, mas não dá para cantar isso aqui, porque a simetria não casa, a rima, vamos mudar essa palavra, tal, tal. E assim nasceram as 50 canções.
Então nós temos 50 músicas no total aproximadamente, de algumas versões e outras que a gente construiu, para levar informação. Mas nesse meio do caminho também eu tive a grande paixão da minha vida, vai o meu beijo para minha esposa. Um homem apaixonado aqui, hein? Homem apaixonado. Mas isso é legal, você tem que assumir isso, né? Porque é uma paixão, eu sou muito grato. É tão apaixonado que colocou o nome dela no seu nome. Sim, mas com segundas intenções. O pessoal falou, pô, você é o Bragança da família dos nobres? Falei, eu fui com o meu sogro para Portugal e lá tinha a visita, né, a mansão dos Braganças. E eu falei pro meu sogro, né, meu abraço para ele, doutor Bragança. Doutor, pô, você é Bragança, você não deve pagar para entrar aqui na tua... Ele falou, é verdade, eu vou lá dar uma carteirada. O cara falou, não, tem que pagar. Não tem não, mas são os Braganças, eu sou muito grato a eles, a família que me acolheu, né? E assim a gente vai somando e aprendendo e também trazendo um pouquinho para ter essa troca, né? Mas nós temos que ser pessoas melhores e... Todo dia, né? Todo dia. E o Inox é fantástico. Nos dá essa oportunidade, né? Vamos chamar o intervalo agora? Agora, o papo tá bom, não tá? Rapaz, o negócio a gente já falou de empreendedorismo, de inox, de ação social, de transformação pessoal. Terraplanagem. Energia solar. Vamos empreender. Sociedade. Vamos empreender. Diversificamos bem o papo aqui. Foi sensacional. Tá bem inox mesmo. Duradouro. Vamos pro segundo bloco. Você não deixe de acompanhar, porque tá imperdível legal, esse papo demais. aqui. Tá muito bacana, muito conhecimento. Eu tô impressionado com a sinergia dos dois aqui. Bem bacana. É muito interessante. E é bem leve, né? Bem leve. Parabéns aí. Vamos continuar a conversa Vamos lá. já. O aço inox está presente em todos os setores da indústria, garantindo durabilidade, segurança e resistência. Na Inox do Brasil, distribuímos matéria-prima de qualidade em diversas medidas e formatos, para atender a sua demanda com precisão e eficiência. Personalizamos cada pedido para evitar desperdícios e garantir a melhor economia para a sua empresa. Você compra apenas o necessário, sem estoques excessivos. Conte com a nossa rapidez na entrega e tenha o melhor do aço inox à sua disposição. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos fazer um ótimo negócio. Inox do Brasil, mais perto de você. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui nesse segundo bloco do nosso episódio aqui do Papo de Inox, trazendo aqui o Luiz e também o Eduardo da Inox Par. Eles são os diretores
Um é o industrial, Luiz, e o Eduardo, que cuida da parte comercial, e o bate-papo aqui está muito bacana e a gente vai continuar ouvindo os seus conselhos e seus ensinamentos. E agora a gente vai andar um pouquinho, permear um pouquinho o lado técnico da coisa, do inox. E a gente queria abrir essa conversa, segunda parte da conversa, perguntando ao Luiz ou ao Eduardo, como qual dica vocês dão para quem vai comprar um fixador ou um parafuso? Como se ater aos cuidados? O que observar? Existe muita confusão? Existe muita lebre no mercado? Como que vocês direcionam esses compradores com essas dúvidas para uma compra correta, uma solução correta? Perfeito, vamos lá. Bom, a Inoxpar tem no seu corpo de colaboradores, né, o setor de engenharia, setor de qualidade, setor técnico. Então, se tiver eventualmente um projeto e você precisar de informações mais aprofundadas tecnicamente, é só utilizar desse espaço que nós temos na Inoxpar. A parte de especificação, a Inoxpar hoje tem por volta de 15 mil itens, né, catalogados em seu estoque nos mais diversos tipos de componentes de fixação. Os tradicionais, que são dentro das normas DIN, norma ANSI, norma ISO, fazem parte do nosso portfólio. Então, polegada, métrico, rosca fina, rosca grossa, enfim, tem uma infinidade de especificações aí que são técnicas, né? E que dentro do seu projeto seria interessante vocês terem a informação mais adequada para se utilizar o fixador mais adequado. Os diferenciais da Inoxpar, a gente trabalha com os aços inoxidáveis da linha 300, que são os principais, da linha 400, que são mais de resistências mecânicas, que são aplicados em fixadores com características mais adequadas para a parte mecânica, como autoblocante, autoperfurante, fixação que vai para o setor de óleo e gás, indústrias químicas, enfim, seus mais diversos campos aí de aplicação. Temos todo o cuidado e zelo para manter na nossa linha de produção sistema conforme ISO 9000, categorizando cada fase, cada linha de transformação. No acabamento, que é um dos fatores preponderantes, a Inoxpar conta com o setor de decapagem, onde a gente faz a higienização desse material, procura colocar toda a parte técnica conforme a STM, conforme ISO, conforme DIN, para que esses elementos de fixação em aço inoxidável tenham uma durabilidade melhor. Isso nós chamamos de processo de passivação. Perfeito. Passivação é aquele processo de decapagem, higienização e alguns outros trabalhos que são executados para que esse produto esteja devidamente higienizado e devidamente apto à aplicação. É um cuidado que é necessário porque ele melhora a durabilidade do aço inoxidável nas suas aplicações mais diversas. Ô Luiz, perguntar, por que essa necessidade de se ter um estoque tão elevado? Se a gente falar 15 mil itens, né, produtos, eu imagino que cada um tem uma quantidade em estoque. E ele é todo produzido no Brasil ou parte vocês importam? Tem alguma dificuldade? Vocês se adequam a projetos? Vocês desenvolvem de acordo com projetos ou participam da construção de uma fixação nova? Como que funciona essa questão e como a Inoxpar encontra soluções para isso? Perfeito. Bom, a nossa linha, a nossa filosofia de trabalho é integralizar os nossos clientes numa condição de parceria. Então a gente nunca deixa o cliente numa situação de não ter uma informação, não ter uma solução, não desenvolver uma solução de fixadores para o cliente. E aí você vai de inúmeros itens que se colocam aos nossos desafios, são itens especiais, né? Tudo que se refere à parte de fixação, a gente imagina que tem uma rosca, que tem ali um componente, um parafuso com uma rosca, uma porca, etc. Mas você vai ter peças especiais, você vai ter componentes especiais. Um eixo é um componente de fixação e transmissão. Nós vamos atender. Uma rosca especial, um projeto especial, o cliente vem
com uma necessidade, com uma demanda. Falou, estou tendo problema porque eu estou utilizando uma matéria-prima aqui que não está tendo a resistência necessária, eu preciso passar por um aço inoxidável. E aí você vai ver a configuração geométrica daquela peça, ela vai requerer um processo que você vai analisar, vai estudar, diante dos meios que nós temos disponíveis na nossa produção. Então nós vamos ter estampagem a frio, né, que é um processo mais comum aí na parte de fixação. No industrial, lá na Inoxpar você tem lá esse processo. Falando de Inoxpar, mantendo todos esses processos. Então, estampagem a frio, estampagem a quente, usinagem, conformação conjugada, você tem uma parte de conformação que você faz no processo de estampagem a quente, e depois operações subsequentes que você faz em processo de conformação a frio, e assim por diante. Então, essas coisas tecnicamente vão se intercambiando para apresentar uma solução para uma peça especial que tem uma geometria diferenciada. Legal a gente mostrar qualquer dia, né? Vocês estiveram lá, né? Sim, mas a gente acabou não mostrando. Gravar mesmo, fazer uma série sobre uma coisa importante aplicação. No que o Luiz está falando, e para os que estão nos assistindo entender. A Inoxpar, quando começou no propósito de fabricar. Naquele tempo nós tínhamos o mercado fechado. Hoje nós temos o mercado aberto, né? Ou seja, nós temos grandes parceiros. Veio até a ideia de se montar uma empresa também na Ásia, né? Mas lá a gente conseguiu grandes parceiros e não foi preciso ter esse investimento. E aí hoje nós temos grande parte do que nós temos disponível, a linha standard, importada. Produtos esses que passam por esse processo de passivação. Para aqueles que nos assistem e não sabem, passivação, depois de uma higienização, que é a decapagem, você consegue criar uma película na superfície e consegue resistir aos intempéries até 30% a mais em algumas situações. Você está falando de novo da camada passiva, é isso? Exatamente. Ele acrescenta uma camada passiva, né? Dá um plus nela. Né? E legal. O importante, quando você pega as demandas e projetos, que a Inoxpar ela tem essa versatilidade de se adequar, porque estes processos são os mesmos no mundo inteiro. O que o chinês faz? Ele estampa frio? Eu tenho esse equipamento. Esse aqui ele estampa quente? Eu também tenho esse equipamento. Aquele usina? Eu também tenho esse equipamento. Então, nós não temos na escala. Eu tenho uma quantidade menor, mas eu consigo atender. Então, conforme a demanda da família dos martensíticos e dos austeníticos, então, quando eu preciso ter dureza, buscar o encruamento nos austeníticos, a gente tem esse processo. Preciso buscar as têmperas para ter a dureza, a resistência mecânica nos martensíticos. A gente também tem. Então, essa versatilidade a Inoxpar dispõe. E aí, quando entra no standard e precisa de escala, nós temos. São 7 galpões hoje que nós temos e que, na sua maioria, é armazenagem de produto. É bastante? Mas o universo de fixadores também é grande. Então, para aquele que nos assistem, quer ter uma boa solução, se não for a melhor, a Inoxpar hoje é uma empresa que, além de dar essa retaguarda, pode ser... E vocês sofrem com magnetismo lá na produção? Existe alguma transformação dentro do processo que muda, por exemplo, o material que era martensítico vira austenítico, antes era 304, agora começou a pegar imã, deu algum problema? Existe essas indagações? Essa é uma incógnita, entre aspas, incógnita, né, para quem está nos ouvindo aí. É muito comum o usuário, o comprador de fixadores de aço inox está com um ímã para entender e tentar identificar se esse produto de fato... Eu vou começar a trazer um ímã para cá. Mas aí você vai entrar no equívoco. E tem alguns que vão pegar e são aço inox. É verdade. Tem que fomentar o conhecimento correto, porque o ímã não é um balizador correto para se definir o material, correto? Perfeito. Quando a gente fala na estrutura do material, nos componentes químicos que fazem com que esse material se transforme em aço inoxidável, você tem a questão da permeabilidade magnética. Na linha 300, ou seja, 304, 302, 302HQ, enfim, alguns materiais que são mais aptos à conformação a frio, eles, quando passam por esse processo de transformação, quando tem redução de área, a permeabilidade magnética desse material
tende a crescer, a ficar maior, e aí você vai lá com o medidor, essa permeabilidade aumentou significativamente, né? Nem por isso a estrutura química do material se alterou, ok? Você compactou aquelas moléculas lá e gerou essa condição dele estar mais magnético. Aí o cara vem com aquele... Até porque, Luiz, só uma observação, as ferritas das ferramentas, elas também impregnam o material. Perfeitamente. E ela também te proporciona essa imantação, né? Então, é importante que ele vai falar, o núcleo do material está preservado. Então, às vezes, a superfície te proporcionou essa imantação, porque as ferritas da ferramenta, daí vem uma boa decapagem e uma boa passivação. Vale lembrar, nós tivemos um problema no passado recente, que teve uma derrama enorme no mercado de fixadores da série 200. Pouco ouvido entre nós. Mas ele é mais acessível. Ele traz... ele trabalha menor. Porque você vê até o níquel é bem baixo, ele trabalha nos rasos, né? Porque o oriental, ele trabalha... Ele é austenístico, né? Mas ele trazia muita imantação, mas as propriedades não eram suficientes para a resistência mecânica que você às vezes precisava. É um risco então, muito grande para fixadores, não? Muito grande. Tanto é que nós não ouvimos mais falar, né? E esse material chegou pela concorrência no mercado. E nós não conseguimos acompanhar, foi uma dificuldade. Até que os problemas surgiram e as manutenções de reparo também, por conta desses fixadores não atingir a carga necessária de torque, né? E de resistência, consequentemente, mecânica. E refletiu lá para vocês, comercialmente, das pessoas falaram, não, mas que esse ácido de vocês não presta, como é que é? Não, o leigo fala de uma outra forma. Ele falou, tem um preço melhor aqui, para entender, a gente foi cavocando o material da série 200. Né? Atrapalha a concorrência quando você está fomentando uma concorrência desleal, né? Então realmente atrapalha. Se falta da informação, com material de menor qualidade e um preço menor, evidentemente que você vai estar atrelando ao mercado um preço mais competitivo, porém fora daquela condição técnica que atenda às necessidades de resistência à corrosão, resistência mecânica, enfim. Gerou realmente um probleminha, e graças a Deus foi por um curto espaço de tempo, né? As pessoas vão depois tendo informação, vão se familiarizando com a família de grades do aço inoxidável e aí vão especificando de forma correta, né? E por isso a importância de se ter um podcast como esse e a gente tá com esse diálogo, com essa conversa, para que coloque cada um no seu devido lugar, perfeitamente, né? Para fazer uma compra segura, sabendo os riscos que estão sendo envolvidos numa falta de conhecimento, né? Ou numa especificação incorreta do material. Mas você acha que isso foi intencional? Vender o gato por lebre, vamos dizer assim? Eu acredito que tem empresas que vão através da boa-fé, porque estão especificando uma importação e talvez não de uma forma tão clara, porque se você especifica um componente de fixação em aço inoxidável para o seu fornecedor externo ou interno, ele pode, obviamente, se atribuir ao direito de colocar o inox. É o inox, você me pediu inox, é o inox. Mas que grade é? É da linha 300, é da linha 200, é da linha 400? Aí você tem que especificar de maneira correta dentro da sua necessidade, da necessidade do seu projeto, do seu produto, do produto que você vai montar. Então há uma necessidade de conhecimento, correto? Perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Sempre, tudo que a gente vai fazer, se você tiver imbuído de informação e conhecimento, você vai especificar de uma maneira mais adequada e provavelmente você vai ter o produto mais adequado, mais aperfeiçoado para o seu projeto. O importante, desculpa Luiz, só para fazer uma parênteses, é saber quanto que representa o componente fixador naquilo que você está dentro do teu projeto. Exato. Aí eu pergunto para você, mora em apartamento? Não. Tá, ou casa. Casa. Enfim, quanto representa os caixilhos, são de alumínio os caixilhos? São. Quanto representa o fixador dentro na construção? Nossa, é 0, mínimo, alguma né? coisa. Então, às vezes você se arrisca, põe um fixador inadequado, porque foi mais barato, porque a cultura nossa é perguntar preço e não custo. E aí você vai ter um problema, aí fala, olha, tá sangrando lá aquele ferrugem. Mas o que acontece? É um caixilho, uma janela de alumínio com fixador inadequado, né? De repente não era o aço inoxidável. E aí você vai fazer a manutenção. Imagine uma fachada de uma casa ou de um prédio. Quanto custa isso?
Então, este custo, este risco é muito grande. Então, se cerque, se assegure de uma boa companhia, uma boa opção, uma boa empresa que te garanta o produto, né, naquilo que você está adquirindo, para você ter garantias. Segurança, né? Segurança. Então, o inoxidável é muito importante. Por isso que às vezes você vê e não enxerga, ou se enxerga e não vê, que ele está ali dentro. Ele pode ser o vilão a qualquer momento. Né? Que ninguém vai querer um sangramento e de repente comprometer a resistência mecânica daquilo. Eu falei a história do guarda-corpo lá, do Jogo do Brasil. Aquilo, procura na rede, vocês vão ver lá, acho que o Jogo do México com o Brasil, alguma coisa assim. Dá um Google aí. Então, e lá aconteceu, né? Foi fatal, morreu lá, perdeu-se uma vida. Né? E o fixador foi um dos vilões, né? Talvez foi um conjunto, mas fixador inadequado. Então, tem que se cercar disso. O custo da manutenção é muito grande. Muito maior do que o fixador. Não consegue nem mensurar. Não dá nem para mensurar. Dependendo de onde for, né? Você tem que desmontar. Nós estamos aqui em Cumbica-Guarulhos, deu um problema no Rio de Janeiro. Eu vou deslocar uma equipe para lá. Para fazer uma fachada de um prédio. Meu amigo, não dá. Então, não economize em coisas pequenas que podem se tornar grandes problemas. E vamos voltar naquele tema da ferrita, ele pega o imã. Você falou do... Então, o pessoal utilizava... O imã, né? A gente tinha, na nossa época de juventude, alguns componentes de som para colocar no carro e tal, e tinha o alto-falante, o Twitter tal, que tinham ímãs potentes, né? Dependendo da capacidade daquele alto-falante. E era muito comum a gente ver na expedição das empresas recebendo parafuso de aço inoxidável. Passando o imã. A primeira coisa que o controle de qualidade fazia era pegar aquele imã e isso aqui não é inox, isso aqui não é inox. Especialmente em arruela de pressão, que ela sofre uma deformação muito intensa, né? Você parte às vezes de um arame com diâmetro 5 para chegar num diâmetro 1. Então ele passa por um processo muito intenso de redução de área, né? Que seria comprimir, como se estivesse comprimindo esse material. E aí a permeabilidade magnética dele sobe substancialmente. Então, se o cara colocar um ímã lá, você vai falar, pô, isso aqui é um componente de fixação, mas não é de aço inoxidável, isso aqui é de ferro, é de aço carbono, enfim. Você já exclui automaticamente que aquele produto seja de aço inox. Então, para se especificar adequadamente, peça ao seu fornecedor que te forneça o certificado de análise química, né, eventualmente tem algumas empresas, setor de óleo e gás é muito comum, né, empresas que vão fazendo rastreamento do fornecedor de matéria-prima, que transformação passou por aquilo, depois pede um eventual ensaio de um laboratório que seja renomado, que seja certificado, enfim. É importante você confiar na empresa que você trabalha. Eu vou puxar a sardinha, obviamente, para a Inoxpar, claro. Não tenha dúvida, porque, de fato, a gente trabalha dentro dos nossos princípios morais, fazer com que o que a gente forneça seja também aquilo que você está especificando, ou aquilo que nós estamos oferecendo como solução, né? Exatamente. Porque a especificação muitas vezes ela é equivocada, porque falta conhecimento de quem especificou, né? Exatamente. Essa é uma você encontra muita bastante, porque a gente vê que as pessoas vão pensar assim, você tem lá uma empresa, você está fabricando um produto em aço inoxidável. Pô, eu vou fazer uma conjugação, eu vou pôr um parafuso, um fixador de aço inox aqui. Bom, eu quero um parafuso de aço inox. Você não tem a obrigação de saber que, para essa necessidade aqui, eu vou usar num produto químico, eu vou usar isso aqui num eletrodoméstico, eu vou usar isso aqui numa baixela, eu vou usar isso aqui no setor cirúrgico, numa indústria de alimentação, numa indústria de produtos químicos. Então, qual que é o aço inox mais indicado para aquela situação, para aquela aplicação? E, eventualmente, para aquele ambiente, né? Então, você tem um ambiente interno, um ambiente externo. A movimentação, o que vai passar naquele... Você percebe que é uma consultoria técnica para entender a aplicação
do tipo de material a ser fornecido. E essa questão do magnetismo, ela é muito, muito presente no nosso segmento. Hoje mesmo eu estava vendo um dos comentários dos nossos vídeos no canal, e ele comentou assim, em um dos vídeos que falávamos sobre a questão de se ferrugem ou não. Eu comprei uma roda de aço inox e fui passar o imã e vi que pegou. Devolvi a roda de aço inox. Até porque também é uma região do litoral, então talvez ela não vai ter resistência. A primeira pergunta que eu fiz foi, mas o seu fornecedor te especificou qual aço que era? Justamente para entender qual foi o processo que poderia ter ocorrido para estar captando esse... Para estar imantado desse jeito. Né? Não só o processo, porque se você falar dos martensíticos, que traz mais carbono, ele tem imantação. E é inox, é da família do inox. E é bom também, e né? É bom também. A sua aplicação, ele tem mais resistência mecânica, conforme as exigências. E aí eu vou condenar porque o imã pegou. Está errado. Não estou dizendo que não deve usar o imã, ele pode ser até um pré, mas ele não é definitivo. Você pode pegar da série 300 que teve ferrita da ferramenta, que não foi higienizada devidamente ou passivada, ele vai pegar. Mas perdeu as propriedades? Não perdeu as propriedades. Né? Então, nós trocamos aqui porque, de fato, a gente tem que trocar. Às vezes, você vai para o industrial, vem para o comercial, ele vem para o comercial, vou para o industrial. O importante é que você vai ter uma melhor opção hoje, com segurança e garantia, na Inoxpar. Não é porque somos nós. É porque a gente faz as coisas certas. Você não consegue fazer 40 anos coisa errada. Fato. Nós estamos há 40 anos porque a gente tem mais acerto do que equívoco. Sim. Né? Então, procure uma boa companhia. Não precisa ser só a Inoxpar, tem outras companhias boas. Mas se cerque disto, porque aí vai te dar segurança e garantia no seu produto final. Bacana, obrigado também pela orientação, né, para o público que nos assiste. É uma verdadeira aula, né, de como entender melhor como funciona o aço inox, os fixadores. Eu entendo que vocês têm uma gama gigantesca de soluções. Para quem tiver curiosidade, visite o site da Inoxpar, conheça o catálogo de oferta de todos os produtos que ele tem lá, que são mais de 15 mil soluções. E caso vocês queiram desenvolver soluções que atendam à sua necessidade, porque você de fato não está encontrando no mercado algo que atenda, converse com o setor de engenharia deles, que vai te dar toda a assistência necessária para que chegue naquilo que vocês precisam, entendeu? Seja de material, né? Seja com a correta especificação do aço que vai te atender, com a correta especificação do tipo de fixação que também te atende, e várias outras soluções que aqui foi bem mencionadas, né? Além do empreendedorismo que é nato aqui. Primeiro também quero agradecer pela oportunidade de ter essa troca, acrescentou para nós muito. Quero dizer que para a Proginox também, que é uma das idealizadoras e patrocinadoras do nosso Papo de Inox aqui, que fomenta cada vez mais o aço inox e é parceira da Inoxpar. Quero agradecer também pela oportunidade que a gente tem, porque de fato é uma troca. A gente encontrou bons parceiros que fazem com que a Proginox a cada dia cresça, e vamos junto, né? Também, né? Nesse mesmo ideal, nesse mesmo objetivo. E da mesma forma aqui, nós estamos fomentando esse comércio, esse negócio, esse aço inox presente, né, no Brasil como um todo, mas também agora a gente está falando de importação, exportação, e como isso implica diretamente, agora ainda mais com essa com essa geopolítica doida nossa aqui, né, que e a gente empresário, é assim, empreendedor, vocês que estão há 40 anos aí no mercado, sabe, né, que passamos a cada por dia muitos planos, né, tivemos aí muita experiência e a gente continua. Quando a gente pensa que vai dar uma acalmadinha, que você vai entrar numa zona de conforto, que também não é bom, né? Estar numa zona de conforto, acontece aí os sobressaltos e normalmente verdade. A política acaba de alguma forma envolvida, né? Diretamente, nessas questões, né? Aí, faz parte das nossas vidas. E quando parece que tá bom, o povo quer mudar, meu. Mas você sabe que esses encontros nossos, que hoje os negócios mudaram, né? Antes você tinha que fazer as visitas, bater na porta e tal. Hoje não, você tem as possibilidades dos fóruns, você tem feiras, né? E muita coisa online, né? O que a gente está fazendo aqui. E nesses encontros a gente tem levado a atual palestra nossa sobre a nova visão e os novos negócios, como agregar valores diferentes.
Então esse título vai bem na linha de quem quer empreender coisas diferentes. Aí você fala, não, eu só mexo com o guarda-corpo. Mas do guarda-corpo você está indo numa edificação, né, que tem outros produtos Diversas e necessidades. oportunidades, diversas oportunidades. Então, agregue valor diferente, busque informação, se capacite, né, se una com companhias e profissionais que possam te somar, que aí a chance de êxito aumenta. Sim. Na verdade? Então, olha, eu quero faturar mais, eu quero ganhar mais. Como fazer isso? Presta atenção. Vê se ao redor do que você faz tem conexão com outros negócios. Tudo que nós falamos aqui vai fixação. Se eu viesse aqui só falar da fixação, talvez as oportunidades seriam menores. Então o leque aumentou porque são outros produtos, outras necessidades, uma nova visão para um novo negócio. Bacana. Agregar valores diferentes. E cada momento de crise é um momento de oportunidade, porque você se aperfeiçoa, você vê onde você precisa melhorar, você enxuga, você aponta o horizonte. Então não é hora de se desesperar porque a geopolítica está mudando, pelo contrário, né? Você tem que olhar e falar, opa, tem que achar caminhos, né? Buscar soluções e se reinventar a todo momento. Eu acho que esse é o desafio de todo empreendedor, né? Não está nunca satisfeito e nunca confortável e sempre disposto a inovar, a criar, né? A ser solução. Aqui eu tenho a parte técnica, comercial, tenho tudo presente e essa sinergia foi muito gratificante. E ver que o Inox também proporcionou todo esse momento que a gente aqui está, né? De aprendizado, né? E a gente queria agradecer, eu vou ficar devendo aqui um agradecimento pro Luiz. Porque não mandou a foto. Na verdade, informou um pouco depois que viria. Então, não deu tempo da gente produzir, porque na verdade olha, isso daqui olha, é uma produção. Isso aqui é aço inox, hein? Inox colorido, é o nosso parceiro, Inox Color. Ó, inox colorido, hein? Inox Color? Inox Color. Muito obrigado, viu? É que atrás desse cara tá o Luiz aqui, ele sempre tá atrás de mim. Vocês sabem me que... veem, mas eu estou aí. Então, vocês já entenderam que quem é o passivo aqui, né? Gente, você sabe que... obrigado, poxa, um mimo bacana, né? Vamos mandar a foto, o retrato do Luiz, isso, né? com certeza, Eu não vou ficar com ciúmes, não. Não. Você tá feliz, eu também me sinto Não, feliz. mas olha, E a homenagem é um mimo. que faz a ele, com certeza se propaga, né? a minha pessoa, a pessoa dos nossos colaboradores, dos nossos demais sócios, o Carlos, o Roberto, enfim, toda a equipe da Inox Par aí, a Bad System, o pessoal que está com a gente aí por trás. Então, assim, sempre atrás de uma imagem tem todo um exército aí para ancorar, para dar fixação. Ninguém faz sucesso sozinho, né? Isso aí a Jovem Pan discorre bem, né? E eu não posso deixar de falar, lógico, até nas horas difíceis, enquanto um chora, o outro vende o lenço, e o empreendedorismo vai assim, né? Mas eu não posso também deixar de agradecer a família, que é a base de tudo, né? Claro. A minha esposa, a Mauri, toda a família Bragança, os meus filhos, o Dudu, a Cat, os genros e noras, né? Lucas, Kelly, e agora a neta, né? Não vai esquecer de ninguém, isso aí vai dar problema, cara. Não, mas a família não é tão bem grande assim. A Laira, né? Que é a minha neta que está completando seus 3 anos aí. Então, a família é a base de tudo. Cuide da família, né? Preserve a família, né? Busque nela esse porto seguro, porque a chance de êxito na hora que você for empreender aumenta, né? E procure o parceiro certo, né? Procure o parceiro certo, porque a chance também aumenta. E glória a Deus, né? E que o brilho do Inox aconteça e esteja sempre. Parabéns pelo trabalho. Vocês me chamaram a atenção e hoje nós estamos aqui também contribuindo, então continue assim, são pessoas jovens, né? Aqui você está falando com 2 idosos já, então a gente já para na vaga do idoso, já ando com o meu cartãozinho ali. Eu vou também pegar uma deixa aqui, então, porque senão depois eu vou ser cobrado. Sim, claro. Fala da família, né? Bom, é óbvio que a gente deve tudo à família, você ter um alicerce, um porto seguro, como o Eduardo está colocando aqui, então eu vou fazer menção a minha família, vou colocar a família com um conceito um pouquinho mais restrito, né? Então a minha esposa Sueli, a minha filha Luísa, a Maíra, a Mariângela, meus netos, eu tenho 3 netos, tenho
o Lucas, que é filho da Mariângela, minha filha mais velha, a Olívia, a minha neta mais velha preferida, ela gosta que eu falo assim. Bacana. A Alice, a minha neta caçula. Enfim, a família como um todo, né? A gente singulariza a família e a gente fala da família universal. Nós falamos muito aqui sobre valores, sobre religião, sobre fundamentos e alicerces que fazem com que a gente seja as pessoas que nós somos. Então, agradecer a toda a família que está além da família consanguínea, né? Então, Sim. agradecer realmente a Deus por estarmos aí presentes, com saúde, vivos, dando o melhor que nós temos para dar para nós mesmos e principalmente para todos aqueles que nos cercam. Agradecer a vocês aí pela paciência, pelo privilégio de nos ter convidado, né? O Edu fez uma colocação aí, tem uma sinergia no olhar de cada um de vocês. Parabéns, viu, Douglas? Não vou errar o nome aí. O Rafael, o Williane, é isso? E a toda a equipe que vocês têm aqui por trás. É a equipe também. que está atrás das câmeras. Aqui, eu não poderia também deixar de contemplar o nosso braço direito, né? Que você vê, 8 empresas não é brincadeira. E com exceção da Inoxpar, nós temos o Edson Benjamin Lopes, que é o meu irmão. E na pessoa dele eu quero complementar a todos que lá estão. Ninguém consegue o êxito sozinho. Esse cara é incansável, né? Então agradeço muito, Edson. Um beijo no coração, te amo. E a todos que estão ao redor lá. Vou falar alguns aqui, mas contemplando Melhor a todos. não. Melhor não. A gente esquece de verdade. Não, mas olha, pô. nós temos um trio Parada Dura e enfim. E o Edson é essa força aí incansável, meu irmão. Beijo grande de toda a família. Valeu. Lopes. É isso aí. Então eu espero que vocês fiquem felizes aí com esse pequeno mimo, né? Essa representação do que é o Papo de Inox, que é o fomento. Mas se pegar uma foto, eu tô muito sério, cara. Eu sou um cara eu vivo dando risada. Mas e como que a gente vai te surpreender, né? Você surpreendeu, cara. Verdade. Isso daqui é inox colorido com fotogravação. É muito interessante esse trabalho. Vamos difundir esse trabalho. Repete, Inox colorido com fotogravação. Trabalho de fotogravação. Sensacional. É muito bacana. Parabéns, hein? O Emanuel aí da Inox Color é um trabalho muito bacana. Faz parte também. Manuel, apoiadores. parabéns, hein? Você enxergou algo mais. Gostei mesmo. Que dá para trabalhar, casar muito bem com outros projetos, assim como os fixadores, o guarda-corpo, como a gente citou aqui, tá? Sim. A gente agradece a presença de vocês, o conhecimento dispensado aqui nesse pouco tempo que a gente ficou, o aceite do convite, o apoio que vocês têm dado ao Papo de Inox, tem sido importante para nós, porque a gente consegue aí ir longe e também levando a Inoxpar, o nome da Inoxpar, que é um nome muito importante aí no mercado. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Luiz. Gratidão pela confiança, né? Sabemos muito bem os desafios que nos esperam, né? É verdade. E assim, para mim fica um episódio marcante, porque vocês contribuíram com a experiência de vocês, que fazem com que a gente cresça, né? Porque tem um provérbio que eu guardo para mim, que é assim, a diferença entre o sábio e o inteligente, né? O inteligente, ele aprende com seus próprios erros, né? O sábio, ele olha o inteligente errando e não erra. Então aqui vocês me permitiram a ter um pouco mais de sabedoria, olhar de uma forma diferente para evitar erros futuros, né? Então é algo que eu levo para minha vida e agradeço a vocês por estarem dividindo conosco essa sabedoria que vai enriquecer ainda mais a nossa caminhada. Eu vou acrescentar, se você me permitir. Por favor. Né, que os bons amigos que a gente reconhece no caminho é como um bom fixador, a gente exalta o fixador, parafuso inox, porque é com o tempo e na hora do aperto que você vê se ele é bom. Bacana, hein? Viva Parabéns, com bom humor. Viva com Deus no coração. Agradecer também aos ouvintes aí, né? Que tem essa paciência aí, olha, resiliência para nos ouvir. Então, você que está aí com a gente, os nossos agradecimentos, toda a equipe da Inoxpar aí, nosso agradecimento profundo, tá? Que a gente tenha tido a oportunidade de elucidar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o aço inox, fixadores de aço inoxidável. Sim. E o que você precisar, nós estamos aí abertos a atendê-los com o maior carinho, com o maior prazer. Então conte conosco.
É isso aí. Paz e luz, né? Sempre que a gente fala paz e luz é como um inox, né? Tem um inox dentro de você, que é esse brilho. Esse brilho e a fé que não pode oxidar. E principalmente a fé do empreendedor que não desiste nunca. Nunca. Jamais. Aqui jamais, com Valeu. bom humor. Bacana, É isso aí, gente. Pra frente, Brasil. Ótimo Continue dia, acompanhando a Luiz. gente pelo Pra YouTube, frente. Spotify e agora pelo www.papodinox.com.br. Temos um portal já no ar, hein? É isso aí, É, acompanha lá que tem parabéns, bastante conteúdo interessante. Poxa, que legal. E até a próxima. E até a próxima. Valeu, gente. Oi, tudo bem por aí? Meu nome é Roberto Guida, sou gerente executivo na Peran, produtora global de aços inoxidáveis. Sei que o seu tempo é corrido e às vezes você não consegue se dedicar tempo que gostaria ao seu aprendizado, não é mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia. A gente trouxe o conteúdo certo para você economizar tempo e dinheiro, porque eficiência está associada à otimização de processos. Olha só as vantagens de você conhecer, através desse curso, aço inoxidável e começar a aplicá-lo na sua obra. É um tipo de aço praticamente livre do perigo de corrosão, é adaptável a cortes, curvas e moldagem, resistente e tem longa duração. Assista às aulas até o final para se tornar especialista no assunto e ganhar um certificado com os selos da Peran e parceiro da construção. Bom proveito!